O diagnóstico é um elemento muito importante do tratamento analítico, mas não é o diagnóstico pensado no sentido médico, psiquiátrico, né? Então, assim, a psicanálise para construir diagnóstico, ela não vai se dobrar lá aos DSMs, né? Cada década um diferente, né? Com muitas mudanças, muitas contradições, né? Porque a psicanálise é mais antiga que os DSMs e ela tem um linguajar, chama de taxonomia, né? O termo técnico, o linguajar muito próprio dela. Então, a psicanálise, ela tem as suas próprias hipóteses diagnósticas e os seus próprios conceitos voltados para o tratamento. É claro que cada abordagem da psicanálise ela vai ter um certo tipo de construção de diagnóstico, mas sempre haverá a busca por uma hipótese diagnóstica. E para que serve a hipótese diagnóstica? É para encaixar o paciente num determinado lugar, numa determinada caixinha? Não. A hipótese diagnóstica serve primeiramente para guiar o tratamento. Então, cada tratamento, a maneira de você lidar, por exemplo, com um paciente neurótico, um paciente psicótico, são formas completamente diferentes. Não dá para misturar. Isso é muito grave, né? Você tratar um psicótico como neurótico, você pode desencadear uma psicose, um surto, né? Então isso tem que ser feito com muito cuidado. E também para se pensar numa espécie de prognóstico, né? Ou seja, vamos pensar num prazo para que o tratamento possa surtir efeitos, possa ter algum tipo de resultado e algum tipo de melhora. Não é simples fechar um diagnóstico. Algumas vezes nós temos sinais que deixam claros certas categorias que nós usamos, mas nós não precisamos ficar falando isso para o paciente. Nem em alguns casos, quando o paciente nos pergunta, isso pode até ser dito, nós podemos falar abertamente sobre isso, né? Mas não é para você, numa primeira sessão, dizer, olha, você é isso, você tem aquilo outro, né? Ainda mais porque, em alguns casos, demora para se fechar uma hipótese diagnóstica. São necessárias algumas sessões, algumas vezes meses, e dependendo do caso, algumas psicoses, por exemplo, levam anos para serem desencadeadas. Então, o diagnóstico é sempre hipotético, é sempre uma hipótese. Jamais é algo taxativo, tá? Não é um exame que detecta se o indivíduo é isso ou aquilo. Então, parte sempre da ideia de uma hipótese sempre aberta.